Olá a todos. Lei dos gases. Nós vimos já que em 1662, o britânico Robert Boyle, ele faz os primeiros experimentos e publica-os sobre gases. Boyle estudou, por exemplo, vários sistemas onde ele media a pressão e o volume, usando já sistemas de bombas, elaboradas pelo seu contemporâneo e colega de universidade, da Oxford, Robert Hooke. E fazendo esses experimentos, a temperatura constante de uma massa fixa, ele percebe que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Ou seja, pressão, quando ela é alta, o volume é baixo, quando ela diminui, o volume aumenta, tá? Então, essa proporcionalidade entre pressão e volume de forma inversa, vou ajeitar aqui, ó, que a gente pode escrever matematicamente como pressão é inversamente proporcional ao volume. Tá? Nós só podemos enunciar a lei de Boyle se deixarmos claro que a temperatura ela é constante e a pressão e o volume são inversamente proporcionais para uma massa fixa. Ok? Uma massa fixa do gás que você está trabalhando. Tá? Isso em 1662, temperatura constante. Eu posso transformar essa proporcionalidade numa igualdade a partir da introdução de uma constante de proporcionalidade. Por exemplo, vou chamar de C. Então, coloco a constante de proporcionalidade e eu tenho aqui a representação da lei de Boyle a partir de uma expressão matemática e a partir de uma igualdade. Tá certo? Em 1679, aproximadamente, o francês Jacques Charles, ele percebeu, a partir de seus experimentos, sobretudo com balões de ar quente, também foi o primeiro a voar a partir de um balão cheio com hidrogênio. Então, Charles, o francês, ele já conseguia produzir gás de hidrogênio em uma certa quantidade, reagindo ácido sulfúrico com limalha de ferro. Né? Boyle já tinha feito também esse experimento, também já tinha produzido gás de hidrogênio. Não tinha, o nome já não era, ainda não se conhecia, não tinha se dado o nome hidrogênio, tá? Só foi dado posteriormente, mas já se usava, já se sabia que era um gás extremamente leve. Então Charles usou o gás de hidrogênio para voar de balão, mas também usou balão de ar quente. E nesses experimentos, Charles verificou que essa constante aqui, a constante C da lei de Boyle, tá, era função da temperatura. Então C, tá, é função da temperatura. Tá? Então, esses estudos de Charles ficaram organizados, ficaram guardados, e só 21 anos depois, em 1802, que o colega francês Louis-Joseph Gay-Lussac, em 1802, consegue completar os estudos iniciados por Charles e publica o que passou a ser chamada, depois, de Lei de Charles Gay-Lussac. E como é enunciada essa lei? O que é que está por trás dessa lei, estudada por Charles, e 21 anos depois, concluída, tá, por Charles Gay-Lussac, por Gay-Lussac. Essa lei diz que, se você tem pressão constante, então, essa lei aqui, você tem que partir do pressuposto que a pressão é constante. Então, a partir de experimentos, a pressão constante, também a partir de uma massa fixa, de um gás,
com essas duas informações aqui, o volume em litros de uma massa gasosa varia linearmente com a temperatura em graus Celsius. Então, se alguém pedir para você enunciar a lei de Charles-Gay-Lussac, uma das maneiras de você enunciar é dizer que o volume varia linearmente com relação à temperatura em graus Celsius. Ora, isso pode ter um significado interessante para nós. E qual o significado interessante? Vejamos. Primeira coisa importante. Esse volume aqui, da interseção dessa reta aqui, com o eixo do volume, nós temos nesse ponto aqui, a temperatura aqui, ó, 0 graus Celsius. Portanto, esse ponto aqui é o volume a 0 graus Celsius. Essa minha reta aqui, eu posso marcar 2 pontos nela, tá? Vou marcar aqui 2 pontos. Vou marcar esse ponto aqui e vou marcar esse outro ponto aqui, ó. Vou chamar isso aqui de A e vou chamar isso aqui de B. Tá bom? Ora, eu posso aqui esboçar o triângulo, retângulo. E com esse triângulo retângulo, eu posso determinar aqui a inclinação dessa reta. E o ângulo de inclinação dessa reta eu vou chamar de θ. O triângulo ficou um pouco pequeno, mas dá para entender. Ora, eu pergunto a vocês, ó, esse ponto A, ele tem coordenadas, TA, temperatura no ponto A, ele tem coordenadas aqui o ponto B, TB, temperatura do ponto B, também vai ter coordenadas aqui volume A, e aqui vai ter o volume B. Tá? Então esse aqui seria o volume A, que eu vou colocar aqui próximo aqui, ó. Tá bom? E aqui também, ó. Resultado. Com essas informações, nós sabemos que para determinar a inclinação da reta, nós usamos o coeficiente angular dessa reta. Então, como é dado o coeficiente angular de uma reta? Existe uma razão trigonométrica que expressa essa inclinação de uma maneira bem proporcional e bem direta. Então, para determinar a inclinação de uma reta, nós usamos na matemática, tá, o coeficiente angular, que é dado por quem? Por tangente do ângulo que essa reta faz, né, com a horizontal, com a abscissa, tá, que é a mesma coisa que qualquer horizontal aqui paralela à abscissa, no sentido anti-horário. Tá? Então esse θ aqui é o ângulo que essa reta faz, tá, com o eixo das abscissas ou com qualquer eixo paralelo às abscissas, no sentido anti-horário o ângulo. Tá bom? Então, tangente θ, olhando para esse triângulo aqui, quem é tangente θ? Tangente θ é cateto oposto a θ, que é esta distância aqui, ó, sobre cateto adjacente a θ, que é esta distância aqui, ó. Nós percebemos que tangente θ vai ser quem? Essa variação aqui, ou seja, a variação do volume, dividido por essa variação aqui, que é a variação da temperatura. Então, o coeficiente angular dessa reta, eu posso dizer que é variação do volume sobre variação da temperatura. Vou colocar até em parênteses aqui, ó. Perfeito? Só que tem um detalhe. Eu estou trabalhando com pressão constante. Então, essa reta, ela só existe, esse comportamento físico-químico, esse comportamento só existe nessas condições aqui. Portanto, quando eu faço que o coeficiente angular dessa reta é ΔV sobre ΔT, eu tenho que dizer
que a pressão aqui é constante. Ó. Eu tenho que afirmar isso. Uma maneira melhor de representar isso na matemática é usar derivadas parciais. Quando eu uso derivada parcial do volume com relação à temperatura, aí a representação fica mais correta. Tá? Então, por que eu faço a representação assim? Para dizer que existe uma das variáveis que vai influenciar nesse experimento, que tem que ser mantida constante para que essa lei exista. Tá bom? Ora, se eu tenho uma reta, eu já determinei o coeficiente angular dela, nós temos condições de escrever a equação dessa reta? Temos sim. Como eu tenho uma reta aqui, a equação de uma reta é dada por quem? Toda reta pode ser escrita numa forma reduzida, uma equação reduzida, como sendo y igual a mx mais n. Onde nós sabemos, lá da geometria analítica, ou então da parte de função, que esse m aqui é o que nós conhecemos como coeficiente angular da reta. Coeficiente angular da reta. Mede a inclinação da reta. Quanto maior o n, maior a inclinação. Maior a tangente do ângulo que a reta faz com estas abscissas, o ângulo anti-horário. Tá? O n é o coeficiente linear. É o coeficiente linear. O que vem a ser o coeficiente linear de uma reta? Ora, é o valor de y quando x é zero. Então, isto é o ponto que a reta intercepta o eixo y. É o ponto que a reta intercepta o eixo das ordenadas. Então, essa reta está interceptando o eixo das ordenadas aonde? Aqui, ó. Então, V0 é exatamente o n, coeficiente linear. Então, toda reta que intercepta o eixo das ordenadas, esse ponto de interseção, o valor dessa ordenada é o coeficiente linear da reta. Tá? Revisãozinha de matemática, né? Então, nós já sabemos que é m e que é n. Ó. M é a derivada parcial do volume com relação à temperatura e à pressão constante. E o n é o volume inicial. Então, nós podemos escrever a equação da reta? Podemos sim. Então, a equação da reta, eu vou fazer aqui, ó. A equação da reta desse comportamento físico-químico, do estudo dos gases, feito por Charles e Gay-Lussac, completado por Gay-Lussac, vai ser igual aqui. Quem é o y no meu eixo aqui das ordenadas? Volume. Quem é o m, coeficiente angular? Nós vimos que é a derivada parcial aqui, ó, do volume com relação à temperatura, à pressão constante. Vezes x. Quem é x aqui, ó? Quem é o eixo das abscissas? Temperatura. Quem é o coeficiente linear? V0. Então nós temos aqui uma expressão matemática que representa muito bem, tá, a lei de Charles e Gay-Lussac. Tá? Essa expressão aqui representa muito bem a lei de Charles e Gay-Lussac. Tá? Mas essa equação aqui, apesar de ser uma equação de uma reta, ela tem, tá? Ela tem esse coeficiente angular aqui, uma derivada. Essa expressão aqui, ela não deixa de ser uma equação diferencial. Nós podemos melhorar essa equação. E vamos melhorar com a observação feita por Charles nos seus experimentos. Em 1779 aproximadamente, 1780, entre 1779 e 1780. Tá bom? 781. Tá bom? Vamos ver como é que faz isso? Para retirar esse termo aqui, escrever essa equação de uma maneira mais simples, eu vou lembrar sobre a questão de dilatação. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Quando eu falo dilatação, eu estou falando de
de sólidos. Mas também os líquidos se dilatam. Quando a gente está fervendo água na chaleira, tanto está dilatando o metal de que é formada a chaleira, a panela, como também está dilatando a água que está lá sob aquecimento. Tanto é verdade que se, a partir do momento que você vai ferver água, vai aquecer água, e se colocar no nível, a água, no mesmo nível, né, o limite do volume da panela ou da chaleira, quando você começar a aquecer, a chaleira vai transbordar, porque o líquido, né, ele dilata mais do que o metal. As moléculas do líquido estão mais afastadas, então a energia cinética ali é maior. Então, neste caso, né, acontece o transbordamento por conta dessas duas dilatações que acontecem, uma menos, uma mais. Neste caso, o gás, quando você aquece, tá, nós já sabemos, ó, que o volume ele se expande, o volume aumenta quando aumenta a temperatura. Então, isso aqui é o quê? A pressão constante. Tá? Você está dizendo que acontece uma dilatação do volume do gás. Para gás nós chamamos de expansão. O gás se expande. Então, como é que a gente mede essa expansão do gás? Nós podemos medir, né, a partir dessa expressão aqui. Tá? A gente pode medir a partir dessa expressão aqui. E a gente pode também dizer que a variação do volume... Então, vou colocar aqui, ó. Vou mostrar a vocês o coeficiente de expansão térmica. Dos gases. Tá? Então, como é que o gás se expande? Né? Nós já sabemos que a pressão constante, o volume varia linearmente com a temperatura, né? Mas vamos falar de expansão, vamos falar de ΔV. Então nós sabemos o quê? Ora, experimentalmente, a variação do volume, ou seja, a expansão de um gás, é diretamente proporcional à variação de temperatura. E aqui eu vou usar graus Celsius ainda. Ó. Vou usar graus Celsius ainda. Tá certo? Vou usar graus Celsius ainda. Então, a variação do volume, ela também é diretamente proporcional ao volume inicial. Quanto maior o volume inicial, maior vai ser a dilatação, maior vai ser a expansão do gás. Então eu tenho 1 litro de um gás, eu aqueço, ele vai expandir. Eu tenho 1000 litros de um gás, eu aqueço, também vai expandir. Quem vai expandir mais? 1000 litros. Por quê? Porque quanto maior o volume inicial que eu tenho, e ao aquecer, ele vai expandir muito mais do que quando eu tenho um volume pequeno. Então, a variação do volume é diretamente proporcional também ao volume inicial. Observa-se experimentalmente que a variação do volume, então, é diretamente proporcional ao produto dessas duas aqui. Ó. O produto do volume inicial e da temperatura. Tá? Isso aqui é um símbolo de proporcionalidade, não é isso? Eu posso transformar numa igualdade. E aí eu vou ter o quê? Ó? Variação do volume é igual, aí eu vou colocar uma constante de proporcionalidade, ó, vou colocar alfa, tá? Então esse símbolo aqui é de proporcionalidade, ó, um pouco mais, ó, é um pouco, né, mais comprido. Vou colocar aqui um símbolo aqui, um alfa, letra grega alfa. Então constante de proporcionalidade V0 ΔT. Tá? Nós estudamos isso na parte de dilatação térmica. Dilatação linear, superficial e volumétrica, a mesma expressão. Tá bom? Estou aplicando aqui para gases. Mas temos que lembrar que isso acontece a uma pressão constante. Não é verdade? Se isso acontece a uma pressão constante, é importante que nós possamos escrever essa expressão aqui em termos de derivadas parciais. Tá? Então, mas antes disso, ó, eu vou passar esse ΔT para cá, dividindo, então eu vou ter ΔV sobre ΔT, olha, vou ter essa expressão aqui, e é igual a quem, ó, alfa 0 vezes V0. Como eu falei, eu tenho que lembrar que essa variação aqui, ΔV sobre ΔT, ela só acontece se a pressão for mantida constante. Então, é melhor escrever
essa variação aqui, essa razão de crescimento do volume por graus Celsius, tá? Quanto o gás se expande por 1 grau Celsius, é isso que essa expressão aqui me diz, mas é importante escrever em termos de derivada parcial. Derivada do volume com relação à temperatura, à pressão constante, ó, é igual a α0 V0. Tá certo? Eu comecei a escrever α0 aqui, eu vou até deixar para escrever depois. Eu não sei porque eu coloquei logo α0 aqui. Pronto, vou colocar por enquanto alfa. Tá certo? Ora, essa expressão aqui, eu vou precisar dessa expressão aqui, ó. Por quê? Porque temos aqui na nossa equação, ó. A parte da derivada parcial que está aqui na minha equação da reta, está aqui na lei de Charles-Gay-Lussac, pode ser substituída por quem? Por alfa, que é o coeficiente, tá, de expansão, que eu vou falar agora, ó, que é uma constante de proporcionalidade vezes V0. Tá bom? Só um detalhe. Ó. Então, quem é essa constante de proporcionalidade? Essa constante de proporcionalidade, eu posso dizer que é o coeficiente de expansão térmica. Tá? Então, o alfa que surgiu aqui, essa constante de proporcionalidade, é o coeficiente de expansão térmica. Nós podemos fazer uma pequena transformação aqui, porque esse alfa aqui, ele é constante para qualquer pressão, tá? Quando eu coloco aqui que é a pressão constante, eu já digo que esse alfa aqui está considerando também a pressão constante. Mas esse alfa aqui, gente, esse coeficiente de expansão térmica, ele é função também da temperatura. Dependendo da temperatura, ele muda o valor dele. Uma coisa é você ter um gás a 0 graus Celsius e você aquecer esse gás, ele vai se expandir. Mas se você tem um gás já a 100 graus Celsius e você vai aquecer mais ainda, ele também vai expandir, essa expansão vai acontecer de forma diferente. Tá? Porque nós sabemos que quanto maior a temperatura, o volume varia linearmente, tá? Mas aí esse alfa pode ser função da temperatura também. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, para T igual a 0 graus Celsius, tá? Eu posso dizer que a derivada do volume com relação à temperatura, a pressão constante, é igual a α0 vezes V0. Vocês vão entender porque eu vou preferir escrever, tá, essa expressão aqui para 0 graus Celsius. Tá certo? Vou precisar escrever para 0 graus Celsius. Vou precisar aqui de apagar o quadro. Então nós temos a expressão da derivada parcial do volume com relação à temperatura, a pressão constante, que é exatamente o que nós temos aqui na lei de Charles-Gay-Lussac, digamos, na lei original. Então, substituindo esse valor aqui, nós vamos ter o quê? Ó? Volume é igual. Quem é essa derivada parcial, a pressão constante? É o coeficiente de expansão térmica a 0 graus Celsius, multiplicado pelo volume a 0 graus Celsius, que é o volume aqui, ó, do gráfico, tá? Vezes o quê? Vezes a temperatura, mais o volume inicial novamente. Tá? Olha que interessante. Essa expressão aqui, primeiro que ela já está num formato matemático bem melhor, né, do que com as derivadas. A partir de agora temos uma constante aqui, α0. Mas tem uma novidade boa. Esse coeficiente de expansão térmica a 0 graus Celsius, Charles observou que era constante para todos os gases. Olha que interessante. Esse α0, tá? Então, α0, vou colocar aqui, ó. Charles verificou que que o coeficiente de expansão térmica
constante para todos os gases. Tá? Então, se é constante para todos os gases, nós podemos ir em busca desse valor e podemos, por exemplo, depender essa expressão apenas do volume inicial do gás e da temperatura, eu vou achar o volume final. Tá bom? Mas será que não dá para melhorar mais ainda essa expressão, já que aqui tem um mais? Será que eu não posso transformar essa expressão aqui numa proporcionalidade melhor? Então, como é que nós podemos fazer? Tá? Primeira coisa importante, ó, eu posso aqui colocar algum termo em evidência aqui? Eu posso colocar algum termo em evidência aqui? Posso. Eu posso colocar, por exemplo, como vocês estão percebendo aí, eu posso colocar o volume inicial que está aqui na primeira parcela e o volume inicial que está aqui na segunda parcela dessa soma. Posso colocar o V0 em evidência. O termo comum em evidência. Mas eu posso também forçar e colocar alfa zero em evidência. Ele está aqui e não está aqui, mas nós podemos fazer de uma maneira algébrica essa nova equação. Propondo o quê? Vou propor exatamente isso. Vou propor que o volume vai ser igual. Vou colocar o alfa zero em evidência, coeficiente de expansão térmica a 0 graus Celsius, o V0, abro parênteses, nessa primeira parcela, o alfa zero e o V0 já estão escritos aqui fora. Então só falta quem? A temperatura. Nós não podemos esquecer que essa temperatura ela é em graus Celsius, continua em graus Celsius. Mas, olha que interessante, aqui só tem V0, mas aqui já está escrito o V0, não vou precisar mais escrever o V0, mas tem um alfa zero aqui, mas aqui não tem alfa zero. Então basta eu colocar aqui 1 sobre alfa zero. Concordam? Concordam? Tá? Então, se eu multiplicar alfa zero V0 vezes T, eu vou obter exatamente alfa zero V0 T. Mas, se eu multiplicar alfa zero V0 vezes 1 sobre alfa zero, cortar alfa zero com alfa zero, fica só V0, está tudo correto. Tá? Então, esta expressão que nós acabamos de escrever, ela representa a mesma, só de forma, a partir de uma fatoração aqui. Tá bom? Mas nós sabemos que este alfa zero, que é o coeficiente de expansão térmica a 0 graus Celsius, é constante para qualquer gás. Consequentemente, se é constante para qualquer gás, 1 sobre alfa zero também é constante para qualquer gás. Então, olha, 1 sobre alfa zero, se nós calcularmos esse valor aqui, ou determinarmos esse valor aqui de forma experimental, nós sabemos que se alfa zero é constante para todos os gases, esse valor aqui, também é constante para todos os gases. Também é constante para todos os gases. Tá certo? Vamos descobrir que valor é esse? Vamos descobrir que valor é esse? Tá certo? Então precisamos saber quem é 1 sobre alfa zero. Já que eu sei que é constante, a partir dos estudos de Charles, eu já sei que é constante, lá do século XVIII, para todos os gases. Então como é que nós vamos descobrir que valor é esse? Olha que interessante. Primeiro, nós sabemos calcular o ponto que essa reta intercepta o eixo da temperatura, ou seja, o zero da função. Ora, eu posso calcular aqui, se eu fizer a projeção dessa reta aqui no eixo no eixo aqui da temperatura, ou seja, se eu fizer a extrapolação matemática aqui, se eu fizer a extrapolação matemática, eu vou descobrir que ponto é esse. É o que nós aprendemos na matemática como o zero da função. Qual é o valor, Qual é o valor aqui, da temperatura quando o volume é zero? O volume é a minha função. Olha, o volume é a minha função. Então
Então, qual o valor de t quando v é zero? É o zero da função. Então, eu preciso descobrir, a partir de uma extrapolação, porque esses valores aqui eu consigo determinar no laboratório, e por que eu não consigo determinar esses outros aqui? Naquela época não dava para conseguir, porque aqui eu vou ter temperaturas baixíssimas. Aqui eu vou ter temperatura mais baixas do que menos 100 graus Celsius. Mais baixas do que menos 150 graus Celsius. Mais ainda, eu vou ter temperatura aqui mais baixas do que menos 250 graus Celsius. Então, esse tracejado aqui é para mostrar que experimentalmente, né, não é fácil chegar a esses valores experimentais aqui. Tá? Então, nós podemos fazer por extrapolação matemática. Então, basta calcular o zero da função. Ou seja, basta descobrir quem é o telinha. Vou chamar aqui de telinha. Ó. O que é telinha lá para fazer aquela alusão lá matemática? Ó. Telinha é o zero da função. Vou fazer? Então, como é que eu faço? Eu pego minha função. Olha, minha função é essa. Tá? E vou calcular o zero da função. Ou seja, tá? Qual o valor de t para o volume igual a zero? Eu vou chamar esse valor de t telinha. Tá? Qual o valor de t para v igual a zero? Então, eu vou pegar a minha equação aqui e vou zerar o volume. Vai ficar aqui, ó. Alfa zero, v zero, t, mais v zero. O que é que nós queremos descobrir? O valor de t para que isso aconteça. Então, vai ficar como? Vou passar esse v zero para o primeiro membro, menos v zero, igual a alfa zero, v zero, t. Aí eu quero descobrir o t. Então, t vai ser igual a menos v0, tá? Dividido por quem, ó? Se eu quero descobrir o t, vezes alfa 0 v0, está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, alfa 0 v0. Vou colocar assim, tá? O que é que acontece? Dá para cortar alguém? Volume inicial, corta com volume inicial. Então, esse t que nós estamos descobrindo aqui, né, que é o telinha, ele vai ser igual a quem? Ó, menos 1 sobre alfa 0. Opa. 1 sobre alfa 0. Tá certo? Olha que interessante. Ó. O valor que nós queremos descobrir é 1 sobre alfa 0. Para colocar aqui, ó, que é constante para todos os gases. Tá? Aí nós descobrimos que esse valor aqui no gráfico, a partir de uma extrapolação matemática, nós conseguimos descobrir, ó, que esse valor aqui é exatamente menos 1 sobre alfa 0. Tá? Então, se a gente descobrir esse valor aqui matematicamente, a partir de uma extrapolação, eu vou saber exatamente quem é 1 sobre alfa 0. É só o número oposto. Isso foi feito ainda por Charles. Charles descobriu, tá, matematicamente, que esse 1 sobre alfa 0, ou seja, ele descobriu que 1 sobre alfa 0 é nada mais, nada menos, tá, que 273,15 graus Celsius. Ó. Tá certo? Vocês estão notando? Né? Vocês estão notando? Eu vou até escrever melhor isso aqui, ó. Então, esse valor aqui, Charles descobriu experimentalmente que vai ser igual a quanto? Ó? 1 sobre alfa 0 é 273,15 graus Celsius. Ó. Não esqueçamos que esse eixo aqui é em temperatura em graus Celsius. Então, esse telinho aqui tem que estar em graus Celsius. Então, esse telinho que nós descobrimos aqui foi o zero da função, é o telinho. Ó. Tá? Portanto, este valor determinado por Charles, cerca de 1780, na Inglaterra, os seus experimentos com balão de ar quente, esse valor aqui, ele já é muito conhecido por todos nós. Tá? Esse 273,15 graus Celsius é muito conhecido por nós. Então, esta expressão aqui, ó, já fatorada, eu posso escrever então que a expressão da lei de Charles-Gay-Lussac poderá ser escrita de uma maneira, agora, talvez mais simples um pouco. Porque 1 sobre alfa 0 foi descoberto o valor. 273,15 graus Celsius.
Então vai ficar quem? Ó? Alfa 0, V0, multiplicado por quem? Pela temperatura em graus Celsius, nós sabemos que esse T aqui minúsculo é em graus Celsius, mais quem é 1 sobre alfa 0? Ora, pessoal, menos 1 sobre alfa 0 é menos 273. Consequentemente, o termo só 1 sobre alfa 0 é 273,15. Concorda ou não? Inclusive graus Celsius, ó, a unidade. Então, esse valor aqui, ó, 273,15, tá? Eu vou escrever isso aqui melhor pela importância que nós temos aqui, ó. Pela importância que nós temos aqui. Então, V é igual à importância histórica do estudo, né, desenvolvimento das ciências. Olha, V é igual a V0, alfa 0, V0, abre, ó, temperatura em graus Celsius, mais, ó, quem é 1 sobre alfa 0? 273,15 graus Celsius. Graus Celsius. Olha que interessante. Tá certo? Olha que interessante aqui, ó. Ele está aqui mais ainda, para ficar melhor. Olha, perfeito. Lembrando que essa temperatura aqui, para que a gente não esqueça, ela também é em graus Celsius. Essa expressão, ela foi publicada, essa expressão aqui, que representa a lei de Charles de Lussac, essa expressão aqui, tá? Essa expressão aqui, pessoal, que representa também uma maneira diferente de escrever a lei de Charles de Lussac, tá? Ela é de 1802, tá? Ela é de 1802. Olha que interessante. Para Charles, naquela época que ele descobre isso aqui, e Gay-Lussac complementa e escreve essa expressão, e publica essa expressão, Charles não tinha publicado, esse valor já era conhecido. Qual é a interpretação desse valor? Para Charles, quando atingisse a temperatura de menos 273,15 graus Celsius, o volume do gás seria igual a quanto? A zero. Percebemos que isso não acontece experimentalmente. Se a gente for reduzindo a temperatura de um gás, menos 100 graus Celsius, menos 150 graus Celsius, dependendo do gás, ele liquefaz. Por exemplo, o gás de nitrogênio. Qual é a temperatura que o gás de nitrogênio se transforma em líquido? Menos 196 graus Celsius. Ou, né, não, vou deixar, menos 196 graus Celsius. Tá? Então já se transforma em líquido. Eu ainda não cheguei aqui, ó. Eu estou em menos 196 graus Celsius. Por que eu não cheguei aqui? Porque nós descobrimos que esse valor aqui, quanto é esse valor aqui? Menos 273,15 graus Celsius. É isso, ó. 273 graus Celsius, ó, é menos. Resultado, para o gás de nitrogênio, eu estou ainda aqui mais ou menos, ó. Vamos supor que seja aqui, ó. Menos 196, tá? Graus Celsius. Isso aqui é a temperatura que o gás nitrogênio se liquefaz. Se eu continuar baixando a temperatura do gás nitrogênio, tá? Eu vou baixando a temperatura, as moléculas vão ficando, né, vão se tornando menos energéticas, as moléculas vão se aproximando mais, tá? E eu vou tender a congelar o nitrogênio. A gente pode congelar o gás de nitrogênio, como nós podemos congelar qualquer gás. Basta continuar baixando a temperatura, como nós fazemos isso com a água. Então vamos baixando a temperatura até solidificar. O volume vai desaparecer? O volume vai ser igual a zero? Não vai ser igual a zero.
Então, a interpretação, né, dessa temperatura de 273,15, ou seja, a partir dessa temperatura, tá? Nesta temperatura o volume era igual a zero, 50 anos depois, aproximadamente, ou seja, em 1850 aproximadamente, tá? Lord Kelvin, tá? Aproximadamente, eu vou colocar aqui em torno de 1850, mais ou menos. Nessa época ele ainda não era o Lord Kelvin, ele ainda não tinha recebido uma homenagem da coroa britânica, né, de ser Lord Kelvin, tá? Era William Thomson, o físico e matemático William Thomson. Ele estudou termodinâmica, ele estudou magnetismo, ele deu várias contribuições ao desenvolvimento da ciência, também as inovações tecnológicas, né? O cabo de telégrafo que ligava a Europa aos Estados Unidos teve a contribuição no desenvolvimento por ele. Por isso que ele, inclusive por essas inovações tecnológicas, que ele recebeu da nobreza britânica o título de Lord. Então, Lord Kelvin, ele interpretou essa temperatura aqui de forma diferente. Ele deu uma interpretação termodinâmica. Ele deu uma interpretação energética. Ele disse que a menos 273,15 graus Celsius, o volume não seria zero. Ele percebeu que nessa temperatura aqui, o que poderia acontecer era que a energia das moléculas seria uma energia mínima. Que as moléculas poderiam cessar as suas vibrações, a energia cinética das moléculas seria nula nessa temperatura. E aí ele propõe a criação de uma escala absoluta. Então, Lord Kelvin propõe, em 1850, mais ou menos nessa época, ou seja, mais de 50 anos, na verdade, depois de Gay-Lussac, e mais de 70, 80 anos depois de Charles, ele propõe, tá, a escala absoluta. Então, Lord Kelvin propõe uma escala de temperatura absoluta. O que seria essa escala absoluta? Tá? É que esse menos 273,15 graus Celsius passaria a ser, tá, a menor temperatura alcançada na natureza. Passaria a ser o zero absoluto. O zero absoluto. Tá? Então ele propõe o quê? Ele propõe que menos 273,15 graus Celsius é o zero absoluto. Ele propõe, ó, que a temperatura, tá? A temperatura de menos 273,15 graus Celsius, essa temperatura aqui, ela vai ser equivalente, ó, aí eu vou chamar de T maiúsculo, tá? Ele vai chamar isso aqui de zero absoluto. É o zero absoluto, a menor temperatura, tá bom? Ora, então, essa soma aqui, tá? O que seria essa soma aqui, ó? Essa soma aqui seria, na verdade, igual a essa temperatura absoluta. Percebe, ó? Porque T graus Celsius mais 273,15, esse valor aqui, ó, passaria a ser exatamente a temperatura absoluta. Tá? Então vamos escrever isso. Né? Como é que fica essa expressão? Portanto, com a observação de William Thomson, Lord Kelvin, nós podemos agora substituir a temperatura em graus Celsius mais 273,15, tá? por uma nova escala de temperatura. A escala de temperatura absoluta. Tá? Ora, esse volume aqui para ser zero, para que esse volume aqui seja zero, ó, ele vá aqui e seja zero o volume, o eixo dos volumes, ó,
Esse valor aqui é quanto? Menos 273,15. Não é isso? Graus Celsius. Então, se eu substituir aqui por menos 273,15 graus Celsius, mais 273,15 graus Celsius dá zero. E aí o volume é zero. Ó. Ou seja, dá zero absoluto. Então, nós podemos chamar essa soma a partir de hoje de temperatura absoluta. Então, cria-se aqui a temperatura da lei dos gases, ou chamada temperatura termodinâmica, que é uma escala de temperatura absoluta. Toda temperatura cujo menor valor dela é zero é uma escala de temperatura absoluta. Tá? Resultado, quem é T a partir de hoje, ó, é a temperatura absoluta que, no caso de graus Celsius, basta você pegar o valor em graus Celsius e somar com 273,15 graus Celsius. Tá? Interessante que, quando nós aprendemos isso no ensino médio, geralmente ensina-se que para transformar a temperatura em graus Celsius numa escala absoluta, que daqui a pouco eu vou falar o nome, a gente soma com 273,15. Nem sempre nós sabemos de onde veio esse valor, e nem tampouco esse valor está em graus Celsius. E nós aceitamos somar a temperatura que nós temos em graus Celsius com esse valor e o total aqui da escala absoluta. Mas agora nós já sabemos. Os dois valores aqui, ó, estão em graus Celsius. Por isso que eu posso somar. Eu só posso somar volt com volt, joule com joule, quilograma com quilograma. Nós aprendemos isso muito cedo, né? Aqui também, eu só posso somar graus Celsius com graus Celsius. Em homenagem a Lord Kelvin, que propôs não imaginar que aqui o volume seria zero, mas sim que aqui seria um valor mínimo de energia que a molécula teria, que as moléculas gasosas teriam. Então, em homenagem a ele, o sistema internacional, que é o sistema de unidades que homenageia todos, que homenageou Kelvin, né? Que homenageou Newton, que homenageou Pascal, Ampere, Volt, Coulomb, e aí não para, né? Tesla. Então, nesse caso, o sistema internacional, como eu já falei, ó, homenageou Kelvin, e essa escala absoluta, tá? Essa escala absoluta, a soma de duas temperaturas em graus Celsius, tá? Surge então a unidade Kelvin. Então, a unidade, colocar assim, ó, a unidade da escala absoluta no Sistema Internacional de Unidades, do SI, é o Kelvin. Tá? Como é a unidade, aí eu escrevo Kelvin em letra minúscula. É o Kelvin, a unidade. Ó. Não é o nome do cientista não, Lord Kelvin. Cujo símbolo é K maiúsculo. Cujo símbolo é K maiúsculo, né? K maiúsculo não é quilograma, quilograma é K minúsculo, né? O K do quilograma, nós sabemos, ó, que é K minúsculo, ó. Tá certo? O Kelvin é o K maiúsculo, cuja unidade é Kelvin, escrito por extenso, minúsculo. Tá bom? Então, nós temos aqui a escala Kelvin. Por exemplo, ó, a escala Kelvin aqui, vou fazer só um exemplo, que vocês já fazem isso há muitos anos. Vocês já fazem isso há muitos anos? Por exemplo, quando você tem uma temperatura igual a 20 graus Celsius, essa temperatura na escala absoluta é quanto? E se a escala absoluta está no sistema internacional, é em Kelvin. Em Kelvin, quanto é esse valor? Tá? Olha, nós sabemos de onde veio, nós sabemos de onde vem o 273,15, fica muito mais fácil. Ou seja, a temperatura absoluta vai ser igual a 20 graus Celsius. E agora eu não vou mais esquecer de colocar a unidade, ó. Mais 273,15 graus Celsius. Então, esses dois aqui, ó, somado em graus Celsius e graus Celsius, essa soma aqui, o resultado vai dar na escala absoluta, Kelvin. Então, 20 graus Celsius mais 273,15 graus Celsius dá quanto? 293,15 Kelvin. Tá? Então, essa soma, por conta da proposta de chamar
menos 273,15, um valor experimental encontrado por Charles, que é 1 sobre o coeficiente de expansão térmica, né? Menos 1 sobre o coeficiente de expansão térmica a 0 graus Celsius, tá? E aí, por isso que nós usamos o alfa zero, nós usamos o alfa zero desde o início, pessoal, porque nesse ponto aqui, a temperatura é 0 graus Celsius, tá certo? Então, nós estamos trabalhando com 0 graus Celsius. Por isso que nós usamos o alfa zero, coeficiente de expansão gasosa, né, dos gases a 0 graus Celsius, que é constante para todos os gases, observado por Charles, tá bom? E aí nós temos, ó, 293,15 Kelvin, nós sabemos por que estamos somando. Conclusão, essa expressão aqui, ó como ela vai ficar melhor. V é igual a alfa zero, V0, e quem é temperatura em graus Celsius mais 273,15 graus Celsius, uma nova temperatura, uma nova escala termométrica, escala absoluta, que a partir de hoje eu vou escrever T maiúsculo. Olha, T minúsculo, graus Celsius. T maiúsculo, escala absoluta. Esta expressão é o que nós conhecemos bastante, que aparece muito nos livros textos, aparece muito nas aulas, né? Que é que a lei de Charles-Villoussac diz que o volume de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então, quanto maior a temperatura absoluta, maior o volume. Se eu duplicar a temperatura absoluta, eu duplico o volume. Então, essa proporcionalidade, ela só existe, ela só é verdadeira, primeiro, né, a pressão constante, ela só existe para uma pressão constante, ela só existe para uma massa fixa, e ela só pode ser escrita se a temperatura aqui for absoluta. Se a temperatura não for absoluta, nós vamos dizer o quê? Como é que eu vou enunciar a lei de Charles-Villoussac? Que o volume de um gás varia linearmente com a temperatura em graus Celsius. Se for em graus Celsius, varia linearmente. Se for na escala absoluta, o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Tá? Então, o volume de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Isso é chamado de lei de Charles-Villoussac. 3 contribuições, pelo menos. Charles, 1780, depois de 21 anos mais ou menos, 1802, o francês Gay-Lussac, e depois o britânico Lord Kelvin. 3 contribuições. Tá? Então, a homenagem da temperatura em Kelvin, por conta dessa contribuição e descrever a lei dos gases de uma forma mais simples. Portanto, esta expressão de proporcionalidade, ela pode ser expressa graficamente da seguinte forma. Volume. Agora a temperatura absoluta. Tá certo? Então aqui varia linearmente. Aqui não é proporcionalmente. Aqui a expressão, a equação da reta é uma soma, né? A equação da reta aqui é y igual a mx mais n. Tá? Aqui a reta não passa na origem. Então o volume varia linearmente com relação à temperatura em graus Celsius. Lei de Charles-Villoussac. Aqui eu vou dizer o quê? Que o volume é diretamente proporcional. Por quê? Porque esses dois valores são constantes, como nós já conhecemos. Para cada gás, o V0 vai ser constante. O alfa zero é constante para todos os gases. Tá? Resultado, como é que é um gráfico com essa forma aqui, com esse formato? Olha, a função matemática aqui é y igual a, chamar isso aqui também de coeficiente angular, tá? X. Olha, é uma função linear. Quando x é zero, y é zero. Quando a temperatura é o zero absoluto, o volume é zero. Pelo menos na expressão aqui. Tá? Então, esse valor aqui, zero absoluto, nós vamos chegar no experimento? Não. Então, vai passar pela origem, tá? Mas eu costumo representar tracejado. Eu prefiro representar tracejado. E aí, o gráfico passa na origem e é uma reta. Ó. É uma reta que passa na origem
E esse tracejado aqui é para mostrar que essas temperaturas aqui são baixíssimas. E aqui é o zero absoluto. E que foi obtido esse gráfico experimentalmente a partir de uma extrapolação. Os valores foram feitos até a temperatura possível na época, e aí eu tenho essa expressão. Tá bom? Então, o gráfico da lei de Charles-Gerusaki, quando a temperatura é absoluta. Aqui eu posso continuar entendendo que o volume é em litros, aqui a temperatura, se for no sistema internacional, é em Kelvin. E o gráfico é esse aqui. Já, se o volume aqui for em litros e a temperatura for em graus Celsius, o comportamento é esse. Tá bom? Então, já sabemos representar matematicamente, graficamente, e sabemos a importância dessa lei de Charles-Gerusaki. Sabemos a importância porque foi a partir dela que surgiu a temperatura termodinâmica, surgiu a escala absoluta, e nós vamos encontrar uma equação mais na frente, tá, que vai simplificar mais ainda, né, juntar a lei de Boyle com a lei de Charles-Gerusaki. Tá bom? Na próxima aula a gente vai ver essa junção das duas leis.